O deputado estadual Fábio Novo avalia os resultados da eleição do PT no Piauí. Vamos acompanhar. Nós tivemos 220 municípios votando, foram mais de 21 mil petistas em todo o estado que votaram. Então isso oxigena o nosso partido, revela novas lideranças. Observei mulheres jovens que se elegeram presidentas do partido em vários diretórios municipais, outros jovens também. Nesse momento, o nosso candidato também, nível nacional, Edinho, matematicamente já foi eleito. Nós vamos ter mais de 500 mil que foram às urnas, que participaram desse processo, que é um processo enriquecedor. No PT, quem perde, não perde. Por quê? Você vota para o presidente, mas vota também para uma chapa. Então, eu tive 83% dos votos e o companheiro Dudu teve 16%. Como ele teve 16%, ele terá assento na direção partidária conforme a sua proporcionalidade de voto. Olha, o deputado estadual Fábio Novo promete expulsão de prefeitos e parlamentares do PT que se alinharem com a oposição. Aquele assunto que nós comentamos e mostramos aqui, o deputado Fábio Novo falou sobre o assunto. Se nós somos um time, nós temos que estar nesse time. Se não for do time, aí nós vamos ter que usar das regras do partido. E eu vou zelar para que essas regras do partido sejam cumpridas. Mas, obviamente, fazendo o que eu gosto de fazer, dialogando, procurando entender por que algum companheiro ou companheira queira buscar outro caminho. Aí a gente conversa primeiro, chama para um entendimento. Se não houver entendimento, aplicar as regras partidárias. Não há uma preocupação... Pode haver, então, expulsão de prefeito que insistir em ir contra a orientação do partido? Pode haver expulsão. Então eu vou obedecer às regras, mas sempre observando e chamando para o diálogo. Então, vou ouvir aqui o Natan, o João e o Ezequiel, mas bem rápido aqui, porque o tempo está estourado. Vamos lá. A vitória, sim, que... Isso é inquestionável, a vitória que legitimou o Fábio Novo. Apesar do deputado estadual Fábio Novo ter explicado todo o processo, então, mesmo os candidatos que perderam, então, dois candidatos, um teve 17%, outro teve 13%, vão ter 17% de participação, 13% de participação. Agora, obviamente, que a maioria absoluta é de quem ganhou, e a vitória do deputado estadual Fábio Novo foi gigante, né? Então, e nós já falamos aqui, capacidade de diálogo, de conversa, nesse momento de entendimento. Agora, essa questão com os prefeitos aí, começar com o Natan, promete expulsão de integrantes, prefeitos. Ele disse que alinhamento com a oposição nem pensar. Como é que ficam essas composições que não dependem dos candidatos no interior do estado? O deputado Fábio Novo, na presidência do PT, está prometendo cumprir o que diz o estatuto do partido, mas deve enfrentar algumas dificuldades, porque os prefeitos, principalmente no interior do estado, mesmo filiados ao PT, têm que levar em consideração também as estratégias locais, a conjuntura local. Existe um alinhamento de muitos prefeitos do PT, por exemplo, com o senador Ciro Nogueira, que é o principal nome da oposição aqui no estado do Piauí, e é algo que vai ser debatido pelo partido internamente. Apesar dessa fala um pouco mais dura do deputado Fábio Novo, ele vai ter que sentar bem e analisar caso a caso, porque o PT também não vai ter o interesse de perder prefeitos, Vale lembrar que não há janela partidária para prefeitos. Os prefeitos são livres para mudar de partido a qualquer momento em que julgarem necessário. Então, o grande desafio de Fábio Novo vai ser equilibrar essa situação envolvendo os prefeitos e parlamentares. Tem deputado estadual do PT, deputado federal do PT, que tem uma boa relação com o Ciro Nogueira, inclusive que sinaliza apoio político ao senador Ciro Nogueira, que é o principal nome da oposição. Fábio Novo vai ter que colocar na mesa aí toda a sua capacidade de diálogo para tentar, no mínimo, equilibrar os interesses dentro do Partido dos Trabalhadores, claro, cobrando a fidelidade partidária, mas sem também desagradar os prefeitos e os parlamentares, que são ativos eleitorais importantes também para o partido. Ezequiel, isso pode dar uma dor de cabeça, essa implementação da expulsão, como disse o Natan, além da dor de cabeça, perda, se efetivar, de capital eleitoral, capital político. Douglas, o que a gente observa é que realmente
esperado, né, uma mudança interna dentro do partido, não somente na questão dos quadros, mas também do próprio posicionamento dos correligionários, né? Porque o que vem sendo observado é que muitos desses correligionários do PT, esses petistas, sejam eles esses novos ou até mesmo os raízes, acabam que tem ali certas alianças partidárias que vão de diferenciamento, né? Vão contra o estatuto interno do partido, que é de fazer essas alianças com a oposição. E Fábio Novo, então, já tem uma experiência política muito forte, foi eleito pela 3ª vez presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e terá, nesse arcabouço, então, de mudanças, né, de missões, desafios que vai ter durante agora seu mandato, justamente esse, né, e um desses, claro, dessas mudanças, não é somente dessas alianças do PT com a oposição, mas também, como o próprio Natan já ressaltou, atrás, né, conquistar mais poder feminino para que possa ali conseguir construir a chapa de federal. Ele também ressaltou a questão do próprios correligionários do PT, né, que não está conseguindo mais chegar ali a outros públicos, principalmente por conta das redes sociais. Ele falou, e claro, o maior desafio vai ser essa montagem da chapa proporcional e também da chapa majoritária. Apesar de o maior comandante ser o governador Rafael Fonteles, Fábio Novo também deverá auxiliar nessas articulações, claro, principalmente para ampliar o número de cadeiras do PT na Assembleia Legislativa e, claro, conseguir ali também a missão do governo, claro, é reeleger o governador Rafael Fonteles. Esse mandato do senador Ciro Nogueira foi conquistado ainda aliado do governo, é isso? Sim, ele e Marcelo Castro foram eleitos juntos em 2018. 2018. Então, chegar para o prefeito e falar assim, mas vem cá, eu estou apoiando o senador Ciro Nogueira porque ele era aliado do governo. Eu estou falando a justificativa do prefeito e que tem razão. Eu apoiei e tal, e desse tempo todo ele veio dando assistência aqui, não tem sentido, é uma traição, assim, né? Mas meu outro voto é o Marcelo Castro, o Júlio César. Aí você fala mas aí a questão dos eventos. Bom, eu apoio o senador, eu não vou convidar para um evento da cidade. A inauguração da obra que ele mandou verba, por exemplo, né? E aí os deputados estaduais, bom, o prefeito me apoia, mas também apoia o senador Ciro Nogueira. Eu estava no mesmo evento. E aí, rapaz, é uma situação, João, delicada. A gente sabe que a política hoje em dia é feita de pragmatismo, né? E nessa questão pragmática, o senador Ciro Nogueira é muito beneficiado, porque de fato ele tem a tradição e é visto pelos prefeitos, basta você conversar com prefeitos, a imagem dele é muito positiva junto aos prefeitos, exatamente porque uma vez votado, ele dá atenção, né, às suas bases eleitorais. É um parlamentar que tem uma influência muito grande no Congresso, então ele não tem muita dificuldade, por exemplo, de liberar recursos para essas obras. A gente já ouviu e a gente já comentou aqui, exatamente, a gente já comentou aqui que deputados federais da base do governo Lula reclamam que muitas vezes tem uma certa dificuldade em liberar recursos, em liberar verbas para os seus prefeitos. Já o senador Ciro Nogueira não tem essa dificuldade, né? Consegue destravar projetos, consegue destravar o andamento dessas ações, exatamente porque é um político de expressão nacional, lidera, comanda um partido, uma bancada muito grande, e aí tem jogo de cintura para, nas redes sociais, criticar o governo Lula, mas quando a gente olha na votação no Congresso, ele tem votado muito junto ao governo. Então são estratégias que, claro, a gente não está falando de políticos amadores, a gente está falando de políticos que são influentes, inteligentes e poderosos, e não é à toa, é exatamente porque sabem jogar esse jogo lá no Congresso, esse jogo com as bases eleitorais. Então fica muito difícil a gente ver uma ação mais enérgica do PT que faça efeito em tirar prefeitos da base de apoio do senador Ciro Nogueira. Acredito que é um discurso protocolar do deputado Fábio Novo, porque vai presidir o PT, tem que dizer que o partido tem que ficar unido, mas na prática acredito que vai surtir pouco efeito, até porque quando a gente vai ver os deputados e os senadores em que os prefeitos votam, esquece a ideologia, a gente está falando de pragmatismo. E aí, nessa hora, o que conta são outros argumentos. O voto principal